Olá, sejam bem-vindos a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora, terapeuta e venho falar das minhas experiências e como eu entendi a libertação da minha vida na questão da consciência, tanto emocional como comportamentos e como eu pensava. E venho aqui trazer sempre uma experiência que fez muita diferença para esse crescimento, essa evolução, porque é questão de consciência. Se você entendeu o que você tem como trava, algum bloqueio que faz com que você repita alguma coisa negativa na sua vida, você entendendo isso, é como se você limpasse e desse luz a essa sombra. Como o Carl Gustav Jung fala sobre da sombra, né? Aquilo que a gente sempre reprimiu. E aí, quando você dá essa luz e você entendeu esse processo e sabe que você pode deixar isso ir, você com certeza muda tudo. Hoje eu venho falar de que o mundo é uma ilusão. Como assim, Patrícia? O mundo é uma ilusão. Bem, quando a gente cria as informações assim, pela infância, assim que nascemos, e a gente vai recebendo as informações, a gente cria um mundo dentro de cada ser tem esse mundo, e aí você cria um mundo da sua realidade e do que as pessoas que estavam ao seu redor falaram. Então, assim, cada mundo é diferente. Cada pessoa tem uma versão do que é o mundo. E isso não significa que muitas coisas não têm algum fundamento, mas que são muitas vezes ilusões. E essas ilusões por exemplo, questão da parte financeira, que dinheiro é algo negativo. Por quê? Tem até umas escrituras que falam, a Bíblia mesmo fala sobre o dinheiro, mas as pessoas entendem na parte literal e aí repete isso sem entender realmente profundamente aquele simbolismo ali. E aí diz que todo homem que tem dinheiro, que aquilo ali é pecado, que o dinheiro faz com que a pessoa seja ruim, e o dinheiro ele não é algo bom. E aí a pessoa leva isso como algo ruim e introduz isso no inconsciente e acredita dentro dela. Só que se você for analisar, o que realmente a gente vê é o seguinte: se você não tiver dinheiro, você não pode comprar o alimento. Se você não tiver dinheiro, você não pode ter um tratamento melhor, questão da parte da saúde. Se você não tiver dinheiro, você não pode se cuidar. Se você não tiver dinheiro, você não tem uma boa escola para os seus filhos. Se você não tiver dinheiro, você vai faltar muita coisa para você. Então, nós estamos o tempo todo buscando justamente sobreviver, mas de forma mais fácil. Tipo assim, se você quer ter uma vida boa, você quer ter dinheiro. Então, por que o dinheiro que dá tudo isso é ruim? Vocês estão entendendo? Então, assim, essa mentalidade de que o dinheiro é ruim é negativa. Então, é uma ilusão. Porque o que nós fazemos? Trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que buscar o que realmente importa para poder se autopromover na questão da saúde, da vida e dar a todos o que ela pode de bom. Então, assim, se o dinheiro fosse ruim, nós não estaríamos atrás dele. E assim, gente, o dinheiro, ele não tem, digamos assim, um lado ruim ou bom. Não é isso. Quem vai utilizar ele é que vai fazer algo ruim na questão do que ele pensa ou bom. Por exemplo, uma pessoa que já tem um pensamento negativo de fazer algo, querendo se aproveitar do outro ou querendo fazer o mal, ela tendo dinheiro, isso aí vai dar poder a ela para ela exercer com mais facilidade. E se uma pessoa é boa,
com certeza ela vai usar o lado bom para usar esse dinheiro. Então, não existe lado ruim ou bom do dinheiro. Simplesmente ele é você que decide o que fazer. E então, o que eu quero trazer com isso é que quando a gente entende que quando não nos apegamos às coisas de forma tão presa àquilo, como se aquilo fosse uma necessidade, você vive como se estivesse sempre correndo atrás disso e aquilo fugindo de você. Você cria resistências e nunca consegue chegar lá. Por quê? Aquilo que você quer, menos você tem. Então você tem que procurar entender que o ser é muito mais importante do que ter. Então, se sua mente ela tem sempre pensamentos negativos das coisas, negativo de um relacionamento, a parte negativa na questão da saúde, você sempre vai buscar essas informações no mundo que você foi criado. Então, assim, por que em um determinado lugar a mesma pessoa percebe coisas muito mais leve e diferente de outra que está ali só remoendo pensamentos negativos? E eles estão no mesmo espaço. Por quê? Porque o mundo que foi criado dentro dessa pessoa é um mundo ilusório e ela cria essas questões de negatividade para poder confirmar o que ela entendeu. E muitas vezes não é nem consciente. Vive no inconsciente porque foi o que ela aprendeu das pessoas que estavam ao redor dela. Os pais, na escola, na igreja, em várias coisas. E se o dinheiro fosse ruim, gente, principalmente para a religião, eles não queriam que você desse alguma oferta ou décimo, como tem em algumas religiões. Então, assim, o dinheiro, ao contrário, ele é muito bom, porque ele facilita a nossa vida. E isso é justamente esse mundo que foi criado. Por exemplo, relacionamentos. Tem mulheres que têm vários relacionamentos e tudo se repete. Ela não dá certo, ela não é valorizada, ela chega um momento e acaba e ela não consegue e fica dizendo o que é que está faltando em mim. Muitas vezes, gente, foi uma experiência que nem ela passou. Ela veio da mãe dela, né? E na barriga da mãe, a mãe pode ter passado tipo assim, o pai dessa criança no relacionamento foi um pai que não ficou com essa mulher, ela foi rejeitada, e aí ficou no inconsciente dessa criança, porque ela sentiu o sentimento. Já é comprovado na ciência que a criança ela sente todas as emoções e ela não tem como julgar, porque não tem filtro. Então ela recebe aquilo como se ela fosse o problema, porque vive no egocentrismo, que ela é egocentrista justamente porque tudo é ela, não existe outra pessoa, só ela. Então a emoção vai para ela e ela sente aquela rejeição, aquela dor, aquela tristeza, né? E aí você fica como se fosse a culpada. E você carrega isso em toda a sua vida. E aí vai se repetir, porque quando você for se relacionar com um homem, vai vir essa emoção para comprovar que essa pessoa vai te rejeitar. Olha só. E aí você tem que saber, mesmo que você não tenha tido essa rejeição na sua vida, mas você tem que ver a história da sua mãe, ou se não teve, imaginar que aquilo realmente foi algo negativo na parte dela, porque se você não tem nenhuma lembrança e você, por exemplo, teve pais normais, assim, que foram até pais que não são disfuncionais, que puderam dar a você carinho e respeito, então não é da parte da sua mãe, alguma coisa te travou, ou foi até da parte genética, da parte da avó, você tem que ver a história. E aí você pode, sim, a partir disso, tirar essa ilusão. Tudo é uma ilusão criada e aí se chama crença. Aquilo que a gente reacredita mesmo sem ser. E eu quero dizer isso justamente porque
Eu tive uma trava e um bloqueio que acontecia comigo, que era para justamente fazer vídeos. Eu nunca tive problema, gente, de me comunicar. Nunca tive problema de me mostrar. Até porque eu sempre cantei. Então, eu falo em público, cantei em clubes. E eu não tenho problema de me apresentar, de cantar e de mostrar. Até na adolescência eu fazia isso brincando. Quando eu ia para a escola, eu brincava com as meninas. No ônibus, eu cantava ali, brincando, tirava onda. E assim, sempre foi uma coisa muito natural. Então, eu não tinha bloqueios na questão de me comunicar, mas eu tentei várias vezes fazer vídeos, gravei vinha uma coisa errada, por exemplo, a imagem não ficou legal, ou tinha que colocar no computador e do computador, o computador a imagem não era boa, ou a lapela, que é o microfonezinho, ou o microfone maior, não ficava legal, o som a gente não tinha como ver na hora. E aí o que foi que aconteceu? Eu ficava o tempo todo fugindo de colocar em prática, mesmo assim, porque assim, quanto mais você foge de fazer algo que você realmente quer, mais você diz que você não é capaz, ou que você não quer que aquilo aconteça. Então é como se o cérebro estivesse dizendo, é melhor ficar aqui, porque isso aí não é o que a gente faz. Então, entendendo isso, eu peguei com os meus estudos que eu tenho, né, da radiestesia, a lei da atração, vários estudos de filosofia, psicanálise, da psiquiatria, da ciência, muitos estudos científicos, e eu peguei, e antes de dormir, eu pedi para o meu duplo, gente, se vocês nunca ouviram falar sobre isso, eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas o meu duplo quântico, né? É como se assim, gente, nós temos versões nossas. Por exemplo, o que você foi como criança ainda existe em uma frequência. É como se existisse tudo no mesmo dia, mas em frequências diferentes. E o futuro também existe, e em frequências diferentes. E quando você pede para que seu duplo quântico do futuro, né? Do futuro, porque você está nesse agora. Você pede alguma informação, ele vai te trazer. Então, eu pedi assim, eu fiz assim, meu duplo, por que eu não consigo botar em prática realmente, com vontade, sem problemas de bloqueios, sem me auto-sabotar? Aí eu dormi. E quando eu acordei, eu tive um sonho. E nesse sonho eu sonhava com lobos. Tinha uma manada, sonhei com meus filhos. Depois eu conto mais direito o sonho, porque ele é um pouco longo. Não, não é nem tão longo, mas ele era uma manada que passava na floresta. Primeiro eu via 3 leões. Esses 3 leões eles passeavam lá embaixo, porque era como se fosse não era uma montanha, mas era íngreme e tinha a parte mais alta e a parte mais baixa. E esses 3 leões eles passeavam como se nada tivesse acontecendo. E tinham as pessoas que faziam parte como se fosse um acampamento. Só que essas pessoas elas ficavam assim, como se tivesse nem aí com as coisas, como se tivesse dispersa. Pronto, a palavra era essa. Elas estavam dispersas. E eu dizia, gente, vocês não viram aqueles leões? E ela dizia, como se nada tivesse acontecendo. Eu ficava assim, entender. Só que depois vi uma manada de lobo, eu estava só, e vi essa manada de lobo, eram 7 lobos, passavam por mim, eles não me atacavam, eu ficava estática ali, eles passavam por mim, e eu dizia, gente, os lobos passaram aqui, e novamente as pessoas estavam dispersas, sem entender aquilo. E foi quando depois, eu estava com os meus 2 filhos. E, gente, toda vez que eu sonho com meus filhos, eles são crianças. E eu entendi que quando a gente sonha com os filhos pequenos, é porque a gente quer cuidar, né? A mãe, né? A questão da mãe, o arquétipo da mãe, que é proteger. Então, a gente quer cuidar daquela criança. E aí, o meu filho mais novo, ele sumia,
né, com o pai dele. E aí eu ficava preocupada, dizia, nossa, o lobo deve ter pego, e eu começava a chorar sem entender. E nesse choro eu sentia, gente, as lágrimas nos meus olhos. Dizia, o que é isso? E isso fez com que eu visse aquilo ali e ficasse procurando o meu filho. E aí o meu filho mais velho dizia, meu filho dizia, filho, ó, fica aqui, eu vou procurar ele. Eu não sei como é que, se ele sofreu para morrer. Eu ficava imaginando o que é que tinha acontecido com o meu filho mais novo. E então, eu fui atrás dele, sozinha, vê? Tinha pessoas e eu ia só. Nesse caminho de só, apareceu um lobo enorme, preto. Olhava para mim. Ele só olhava. Mas eu ficava, meu Deus, agora é minha vez. Só que assim, eu dizia isso, mas eu não ficava com medo de correr ou gritar. Não, eu ficava só parada. E aí apareciam 3 caçadores. Eles estavam subindo, saindo bem na minha frente, o lobo aqui atrás, e eles subiam. E quando eles subiam, eles estavam de roupa, todos estavam de roupas roxas. E aí eles se posicionavam na minha frente e colocava a arma. O primeiro caçador, ele botava a arma na frente. Nisso eu me acordava. Aí eu fiquei pensando, eu digo, isso daí é uma resposta do que eu pedi. Gente, é quando eu fui procurar, Carl Gustav Jung, ele falava muito das sombras. E aí eu procurei lobo, o arquétipo lobo, e perguntava assim, o lobo ele era preto, branco, porque a cor era muito importante para dizer, para representar no sonho o simbolismo. E aí o lobo preto, ele assombra. Então era a minha sombra que estava ali. E depois, gente, raciocinando, a manada é como se fosse minha família. Meus irmãos, meus pais, é como se ele ainda estivesse em sombra. Todo mundo praticamente vive na sombra, né? Porque vive no inconsciente. E aí eles passavam por mim e nesse processo eles não faziam nada, né? Então é como se eles estivessem dispersos também e eles passavam e depois aparecia a minha sombra que estava comigo, que está comigo, né? E aí esses 3 caçadores significam o seguinte: mente, corpo e espírito. É a junção, né? É a integração do corpo, mente e espírito. E aí eu compreendi, porque eu realmente estou muito alinhada, gente, ó, minhas emoções. Eu não consigo, tipo assim, ficar mercê das minhas emoções. Qualquer coisa que aconteça, eu não tenho aquela sensação de ficar em pânico ou com raiva, tristeza, eu não fico. E se caso aconteça, porque é normal, nós estamos tão acostumados com isso, o nosso corpo físico cria hormônios e a gente reage a isso, mas eu mudo rapidamente. Então, assim, eu tô nessa questão desse crescimento desses 3. E quando penso assim na arma, é porque eu estou pronta para tirar essa sombra. E eu fui procurar o que significava a sombra do lobo. Na parte sombra, a parte falta de, é como se ele tivesse uma raiva projetada nele. Ele tem falta, um medo excessivo, né? E a falta de coragem. E o de luz é justamente ao contrário, coragem, força, capacidade de comunicação. E o que foi que aconteceu? Eu entendi que ainda eu estava com os resquícios da crença de não agir com medo de sofrer alguma consequência. Lembra que eu falei nos vídeos anteriores da minha história? Eu falo sobre que na minha família, meus pais, né, principalmente minha mãe, ela era muito assim, agressiva, ela não tinha jeito para falar, de comunicar, então tudo dela era agressão. E aí eu comecei a ficar muito calada. Então, ficar calada para o meu inconsciente, para o meu corpo, é uma forma de me proteger. Então, quando eu inventei de fazer vídeos, isso era contra, né? E assim, o medo de fazer algo que depois eu ia sofrer alguma consequência. Então, ele começou a criar situações ao redor. Olha o mundo ilusório, gente. Situações para não dar certo. Aqui não dava certo uma coisa, eu não tinha vontade, eu ficava sem coragem,
ou eu inventava muitas histórias e ficava fugindo de fazer esses vídeos. Aí foi quando eu compreendi baixar Dario Anka. Ele fala, o povo fala que ele é como se fosse um alienígena, né? Tem um espírito que ele canaliza, que ele diz que é o Bashar. Ele diz assim: quando você entender a crença, o que você tem dentro de você, no seu inconsciente, que é como Carl Gustav Jung também fala, da sombra, o que você entende sobre isso, você vai dar luz para isso. E aquilo não vai te dominar mais. É exatamente isso que aconteceu. Quando eu entendi esse processo, gente, foi muito rápido. Quando o sonho apareceu para mim, eu entendi que foi o meu duplo que mandou e eu entendi que era só interpretar isso. E assim, as interpretações estão sendo muito rápidas, porque eu estudo muito, gente, simbologia, tudo que tem a ver com arquétipos. Você entender, gente, que o nosso cérebro, ele aprende as coisas por simbologia. A letra é um símbolo, o número é um símbolo, as imagens, os animais, a águia, qualquer coisa, a planta, é um símbolo. E esses símbolos têm uma definição coletiva e individual. E aí, quando você entende isso, é como se quando você tivesse uma informação e você representasse logo o código. E aí eu entendi rápido essa informação e, nossa, eu coloquei um arquétipo lobo no meu celular e fiquei vendo ele ali, mas para mim já estava resolvido. Resolvi aquilo. E então, é muito importante, gente, entender assim, que como diz Aristóteles, né, o filósofo, ele diz assim, a excelência não é um ato, mas um hábito. É aquilo que você se habitua a fazer. Essa frase foi no dia que eu comecei a fazer o vídeo, o primeiro vídeo. Quando eu atendo aos meus clientes, qualquer horário, assim, dependendo do cliente. E eu tenho um cliente aqui muito interessante, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é um dentista e ele ajuda muita gente. Ele é uma pessoa assim, um coração enorme. E ele também faz assim uma parte, né, me ajuda também, cuida dos meus dentes, do meu marido e do meu filho. Aí, assim, ele é uma pessoa maravilhosa. Aí, quando ele veio atender, faz um tempo que ele não vinha, e aí eu marquei com ele para ele vir no dia que eu fiz o vídeo. E uma incrível, antes dele chegar, eu tinha confirmado, você vai vir no horário, que era às 17 horas, e ele disse sim, estou indo. E eu fiquei esperando. Enquanto ele vinha, eu peguei o celular e eu tenho muito assim, mania, né, de olhar a página do Google para ver as informações, porque eu gosto muito. Como eu sempre vejo algum assunto de neurociência, os estudos do estoicismo, e aí a filosofia, né, de Marco Aurélio, de Zenão, de Cites, né, de Sítio. E aí eu peguei isso e vi uma frase justamente de Aristóteles. E, gente, o nome do dentista é Aristóteles. Aristóteles, e eu vi uma frase de Aristóteles bem em cima na página do Google. E dizia exatamente isso. A excelência não é um ato, mas sim um hábito. E na mesma hora, eu não fiz a ligação logo, eu só fiquei rindo assim, eu digo, eita, Aristóteles vem e Aristóteles está respondendo. Só que na mesma hora eu fui no Instagram para ver se tinha alguma mensagem, alguma coisa para mim, e na hora tinha um rapaz, um menino, um jovenzinho, que ele fala muito sobre mecânica quântica e outros estudos, ele tem uma consciência muito boa, muito elevada, e aí ele falava justamente de que o mundo tem essa questão de ser finito, né? Tudo se acaba. É uma ilusão você acreditar que tudo está na sua mão, que está no seu controle. Nem a sua vida está no seu controle. Você pode ter uma vida melhor, é lógico, porque quando a gente trabalha nossos pensamentos, nossas emoções, a gente dá nossas células, promove mais, né? Promove mais saúde, promove mais alegria, mas você tem o seu tempo. E então, isso não está no seu controle. Mas como você pensa, como você sente e como você age está no seu controle. Então,
quando eu estava vendo esse menino, ele estava fazendo um vídeo sobre isso, falando, e aí apareceu a mesma frase. Gente, do Google, passou para o Instagram, eu fui abrir um vídeo que eu achei interessante e estava lá. A excelência não é um ato, mas um hábito. Isso me trouxe tanta clareza que no mesmo dia, quando esse cliente ele foi embora, e ele foi bem tarde, porque eu fiz não só um tratamento que eu faço aqui com os aparelhos, mas eu fiz com a radiestesia para ele, e aí eu fiquei nessa frase assim na cabeça, gente, é como se tivesse abrido um leque. Então eu comecei a imaginar, nossa, as sincronizações que Carl Gustav Jung falava. Quando você está alinhado, começa a acontecer coisas, gente. Já aconteceu tanta coisa comigo. Eu vou sempre trazer alguma situação maravilhosa que parece mentira que aconteceu, mas aconteceu. Principalmente a história do meu filho, né? Que quem visse assim por fora, externamente, vendo a situação dele, né? Ele sofrendo, viciado e tudo, e vendo ele cada vez mais ficar mais preso a esse mundo, ninguém acreditava que ele ia sair disso. E claro que me via também sofrer, mas quando eu entendi o processo e pedir informação e aquilo aconteceu, nossa, assim, a libertação dessa questão da consciência, gente, é um milagre isso. Se você olhar as situações que a gente vê por aí, de pessoas que se acabam, se destroem, existem muitas situações, gente, de jovem que não sabe o que sentem, simplesmente tiram a sua vida, acabam com a vida da família. É uma coisa muito triste, porque você começa a se prender à ilusão do externo. E você só acredita nisso. Para você, a única verdade que existe é esse mundo. E isso não existe. O mundo que existe é nós que criamos, somos nós que estamos criando. Então, se você cria com pensamentos negativos, você está criando um mundo ilusório que precisa corresponder ao que você acredita, mesmo que seja algo criado da sua mente. Então, quando eu entendi isso, nossa, foi libertador, gente, foi um milagre. E aí eu entendi tanta coisa. E assim, quando você entende a partir de que tudo tem um amor, né, do universo, de Deus, você, gente, ninguém está sozinho, ninguém está solto. Existe sempre o amor incondicional. E incondicional não depende de condições, não depende, por exemplo, o amor de Deus do universo. Ele simplesmente ama. Ele ama você, como você é, do jeito que você é. É lógico que se você está fazendo algo errado com você mesma, é por conta que você está vivendo na sombra, você está vivendo no seu inconsciente. E você precisa dar luz a essa sombra. Você precisa entender que isso não é seu. Essa correspondência, esses pensamentos não foram seus, não foi você que criou. Já é comprovado que 95% dos nossos pensamentos não são nossos. Foram trazidos pelas experiências e vivências com as outras pessoas, com a cultura, com a religião, com as mídias, com tudo. Mas o que você tem é 5%. Então, como é, gente, que 5% vai dominar os 95%? É impossível. Só quando você entender esses 95%, olhar o que é que aquilo está te travando, colocar luz sobre isso e buscar informações que possam te guiar e promover a você um estado de consciência mais elevado. Só assim você consegue realmente alcançar uma liberdade e a felicidade que Marco Aurélio falava. Ele dizia que a felicidade, eu até escrevi aqui, que a felicidade não é... Ai, desculpa. A felicidade não é tipo assim, algo que você vai ter por conta do externo. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, gente. Essa qualidade de pensamentos é justamente isso. Se eu penso negativo, eu atraio as coisas negativas. Eu evito crescer, desenvolver
justamente nas melhores situações. E aí você vai se fechando, você vai criando um bloqueio tão grande na sua vida, e isso vai remoendo e acabando com o que verdadeiramente você é e o que você veio fazer aqui. Então a gente precisa tornarmos consciente, como Carl Gustav Jung falava. Ele disse: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você irá chamar isso de destino. Ele diz exatamente que se você não tem consciência de quem está te dominando, de que teus pensamentos não são seus, que você não escolheu aqueles pensamentos para estar em você, que essas emoções que você tem, você aprendeu a replicar isso por conta das informações que você recebeu, e você age da maneira que você entendeu a partir do seu inconsciente, que você nem sequer entendeu também, que não teve filtros. Como você vai decidir, gente, ser quem você é? Se você está sendo só jogado pelo que você recebeu. É como se você vivesse dentro de uma caverna. E essa caverna, né, como diz Platão, ele diz justamente se você não sair dessa caverna, você vai imaginar tantas coisas negativas lá fora, mas você não vai ter. Então é uma ilusão. Você vê imagem, você vê coisas, você ouve coisas, mas você está com a ilusão de que aquilo é ruim. Porque você não sabe. Como é que você vai saber se você sequer foi lá fora? Então, você só consegue dar um passo se você começar a olhar o que está te segurando, o que está te bloqueando. E gente, a mente, ela não faz isso por mal. Ela teve o tempo dela e ela precisou agir dessa maneira para lhe defender. Mas hoje você é uma pessoa adulta e você precisa tomar a decisão do que quer. É a consciência, você precisa, porque agora é o racional que decide. Então, não tem como escapar. Ou você decide que vai dominar sua mente, suas emoções e ações, ou nunca você vai realmente ser quem você é. A sua autenticidade é o caminho. Então você tem que parar de viver nesse mundo de ilusão que foi criado e sair para o mundo que você escolhe, o mundo que verdadeiramente faz parte de você, que é dentro de você e não fora. Se prender às coisas externas, pessoas, situações, não vai te trazer nada. Você vai só se identificar com aquilo, mas aquilo que vai te dominar, e não você dominar conscientemente o que está sentindo sobre aquilo e como agir sobre isso. Então fica a dica. Vocês precisam olhar para dentro de vocês e entender que é você que é o caminho. Você é o mundo que existe dentro de você. E esse mundo que você está infeliz agora, triste, com pensamentos negativos, não é o mundo real. É um mundo que foi criado e você precisa sair desse mundo para verdadeiramente viver. Porque tudo que é fora um dia se acaba, se transforma, é finito. Esse corpo é um veículo e ele vai se acabar um dia. Mas nosso espírito, nossa centelha, ela é infinita e ela vai viver para sempre. Somos eternamente, sim, espíritos que iremos sempre nos transformar e sempre viver momentos diferentes e aprender com isso. E sempre vamos, com certeza, todo mundo vai voltar para Deus, para o universo, para quem verdadeiramente, de onde viemos. Nós fazemos parte dessa centelha. Como Jesus disse, vós sois deuses. Jesus falou isso. E gente, Jesus falava tanta coisa maravilhosa. Eu amo as palavras de Cristo. Jesus, ele é um filósofo, é tudo de maravilhoso, psicólogo, o que vocês querem falar? Eu tenho até um livro sobre diz que o maior psicólogo do mundo foi Jesus. Mas o que eu quero dizer é que ele mostrava quem verdadeiramente nós somos e ninguém ainda entendeu isso. Naquela época ele já falava de mecânica quântica.
Porque ele não ia falar com essas palavras, gente, porque tanto é que ele falava em parábolas, para que as pessoas entendessem. É como se ele falasse, por exemplo, em historinhas, para que a gente entendesse, sabe? Criança. É como se ele pegasse o gibi e ele transformasse a história do que ele acredita em gibi, para que aquela criança entenda. Como é que você vai falar um livro de ciência grosso, enorme, para uma criancinha? Você não pode. Você tem que fazer a ludicidade, colocar imagens, dar uma explicação mais simples possível para poder ela discernir. Então, só assim que as pessoas aprendem. E Jesus disse, além dele ter dito que vós somos deuses, né? Vós sois deuses, também ele disse que nós faríamos mais coisas além do que ele fazia, gente. Ele ressuscitou e fez outras maravilhas, como ele fez. É lógico que existem livros que dão explicações, feito Neville Goddard, né? Ele fala sobre o despertar da consciência, que fala sobre a Bíblia. Ele fala não no literal, mas a simbologia daquilo. E é muito interessante quem quiser aprender mais, né? E ele dizia justamente isso, que nós poderíamos fazer milagres, porque nós somos filhos, criação dessa centelha, desse poder, dessa fonte. Nós somos as centelhas e somos uma parte dele, uma pequena parte, mas temos poder imenso que a gente repete, a gente cocria como Deus. Então fica para vocês a dica aí. Ame-se e saia desse mundo ilusório, saia dessa caverna, dê seus passos, faça o que você deseja, não tenha medo do que você começa a imaginar, porque isso é tudo ilusão. Esse mundo que você entra é ilusão. Então acorde, venha, faça quem verdadeiramente você precisa ser para fazer e acontecer. Beijo, tchau, tchau, até a próxima.